Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nesse dia para louvarmos ao Senhor, para juntos engrandecermos o nome do nosso Senhor Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós, como servos do Senhor, temos que ter sempre esse motivo de agradecermos ao Senhor, de louvarmos a Ele em detrimento das circunstâncias em que estamos vivendo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de cada um de nós, e por isso temos que, apesar da distância, nos manter conectados uns aos outros como igreja do Senhor, em espírito, e também assim podermos comunicar com os irmãos a palavra do Senhor, os nossos motivos de oração. E é nesse propósito que estamos hoje. Na teoria, nós já tivemos algumas inserções de mensagens feita pelo nosso pastor Maurício Bucão, mas este então será o nosso primeiro culto online, realmente. Então é um experimento, é uma novidade para nós, mas estamos aqui, estamos dispostos a aprender, estamos dispostos a evoluir e dar continuidade nesse processo que a gente entende ser abençoador, não só dos irmãos, daqueles que eventualmente não poderão vir à casa do Senhor, mas sobretudo também na proclamação do Evangelho, na proclamação da mensagem do Senhor. Esse é um canal que ele acaba se estendendo, não fica só nas quatro paredes. É possível então que outras pessoas em partes diferentes do mundo possam ouvir no futuro este culto, participar deste culto e ouvir essa mensagem. Então, está sendo muito importante para nós iniciarmos essa trajetória. E eu quero, desde já, agradecer os irmãos que têm trabalhado arduamente para que esse processo ocorra. O nosso irmão Marcelo, o irmão Marlon, Meire e outros irmãos que vão se envolver. Então, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente e que possamos, sim, no intuito de proclamar o Evangelho, sim, melhorar esta comunicação, melhorar esse propósito de levar o Evangelho do Senhor Jesus até os quatro cantos da terra. Então quero nesse momento orar para darmos então sequência ao nosso culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui e podemos junto com os nossos irmãos louvarmos e engrandecer o Teu santo e excelso nome. Obrigado, ó Pai, porque podemos comunicar o Teu amor, comunicar, ó Deus, a Tua mensagem, orarmos juntos com os nossos irmãos através desse canal, cantarmos louvores a Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor possa cada dia nos dar sabedoria, inteligência, para que possamos então fazer aqui o melhor para o Senhor, sabendo que o Senhor que nos dá essa capacidade, ó Pai. Senhor Deus, eu quero também lhe pedir que o Senhor possa abençoar tudo que será realizado aqui e que realmente, ó Deus, os nossos irmãos possam se engajar e estar acompanhando todo esse processo. Muito obrigado por esse momento. Nós oramos agradecidos no Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu quero, antes de mais nada, fazer uma leitura devocional que se encontra em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, do verso 7 ao 20. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas é de vital importância porque ela também vai estar vinculada à mensagem deste dia. Então, Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 20. A palavra do Senhor diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que
perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não julgueis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, realmente sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o convencer, sabei que aquele que converter o pecado do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse texto nós vamos usar ele não como base, mas como uma menção dentro do nosso tema. Irmãos, nós temos muitos motivos de oração. No grupo da igreja, sempre ali alguém está responsável por comunicar as orações e, aliás, os irmãos entendem que sempre vai haver alguém lá que vai orar, que vai interceder por nós. Então, é um trabalho maravilhoso que o Ministério de Oração está fazendo. Devemos, então, participar desses momentos. O grupo diaconal também, todas as quintas-feiras, se reúne e oram uns pelos outros. Nós colocamos os irmãos em oração, todos os motivos que chegam até nós também oramos. Eventualmente, nós também chamamos alguém para participar. Então, eu gostaria que o irmão se voluntariasse, para que você orasse também conosco ali, naquele grupo dos diáconos. A gente já tem feito isso há um bom tempo e tem sido muito abençoador. Os motivos que eu tenho relacionados aqui, eles são diversos, então nós vamos fazer uma síntese deles, porque entendemos que os irmãos já sabem de muitos desses pedidos, mas eu gostaria de aqui lembrar que nós devemos orar pelo consolo da família da nossa irmã Márcia. Ontem nós estivemos ali com eles, podemos então compartilhar da dor daqueles irmãos, sobretudo da Márcia, através da promoção do falecimento do nosso irmão Maurício. O Senhor decidiu chamar as mansões celestiais e, logicamente, a gente fica triste por esse breve período que vamos ficar separados, mas entendemos que ele está na glória com o Senhor e que em breve o veremos. Mas a Márcia está aí e temos então que orar para o consolo da nossa irmã Márcia, da mãe do Maurício e de todos os seus familiares. Nós também não podemos esquecer que essa família ela foi afligida também, e o pai da Márcia, o irmão Osias, ele também está no hospital. Então os irmãos nós devemos sim intensificar as orações, clamar ao Senhor pelo restabelecimento do nosso irmão, para que o nosso Deus faça e cumpra ali a vontade dele na vida do nosso irmão Osias. Então os irmãos realmente eles estão passando algumas dificuldades, devemos sim orar pela família deles. Estendendo então esses motivos, nós temos muitos irmãos que têm entrado em contato conosco, entrado em contato com o Ministério de Intercessão, através
das dificuldades que eles têm sofrido, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde e muitas outras. Então nós temos aí a família da irmã Sônia, a família do irmão Regival, a irmã Jo, esposa do irmão Regival, vai fazer uma cirurgia, temos que orar por ela também. A Sônia e o Samuel ali, eles também precisam se recuperar do Covid, então temos que orar ao Senhor nesse sentido também. A irmã do irmão Jailson, esses são alguns exemplos. É lógico que tem muito mais no seio da nossa igreja. Então os irmãos se atentem, fiquem atentos aos motivos de oração e no seu momento devocional, naquele momento que você está ali falando com o Senhor, coloque esses motivos aí na presença do Senhor. Amém? Outras razões também, estamos fazendo a restauração da fachada da nossa igreja e foi comunicado aos irmãos que o nosso culto presencial retornará. É lógico, tem duas questões. A primeira delas é com a fachada restaurada e o piso. Está um pouco perigoso ali os irmãos circularem pelo piso da frente da igreja, então nós decidimos que iremos retornar tão logo essa reforma acabe. Isso deve ocorrer em torno aí de mais ou menos uns 30 dias, uma vez que eles já iniciaram o processo nessa semana. E aí com isso, amarrado a isso, nós também temos que orar ao Senhor para que essa bandeira, que foi flexibilizada, permaneça assim. Oxalá o Senhor possa nos permitir que ela seja muito mais flexibilizada. Então nós teremos a nossa liberdade de novo de retornar aos cultos presenciais. Também devemos orar pelo pastor Maurício, o pastor que está aqui conosco, com muita sabedoria nos ajudando. Nós devemos também agradecer pela Igreja Batista de Jordanópolis, por essa cooperação com a nossa igreja aqui, a Igreja Batista Vida Nova, no Parque Santo Antônio. E ele está em um processo de reestruturação ministerial da nossa igreja. Isso está sendo de muita importância, porque nós temos aprendido bastante com tudo que ele tem passado para nós, tudo que ele tem ensinado. E ele também está comunicando no canal da igreja todo o processo. Então o irmão não deve ficar de fora desse processo. A diretoria, ela sintetizou algumas questões, mas é logicamente que o processo final depende de você, meu irmão, de você, minha irmã, porque a reestruturação ministerial não é só da diretoria, é uma reestruturação ministerial da igreja, e você faz parte desse processo. Então realmente se intere, participe, opine, mande mensagem para o pastor, não entendi esse processo, não entendi isso aqui, como é que a gente pode fazer para melhorar esta ou aquela informação. Certamente o pastor está totalmente aberto para que esse processo possa ser mais colaborativo possível. Então identificarmos os nossos valores, a missão que a igreja tem. Esse é um processo que nós devemos identificar tudo isso que está em nós mesmos. Amém? Então participe desse processo. E o mais aqui, nesse momento, é isso. E então eu peço que os irmãos fiquem atentos a todos esses motivos. Eu quero orar então nesse momento, por alguns desses motivos. Na sequência o nosso irmão Marlon também vai orar, tá? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, a sua igreja está aqui de pé, e ela caminha rumo ao encontro com o nosso Senhor Jesus. Sabemos que estamos passando momentos muito tristes, muito difíceis, e entendemos que o mundo inteiro está passando por esse momento difícil, uma pandemia que se estende, aí se arrasta por mais de um ano, um pouco mais, e tem afligido as nações do mundo. E certamente essa aflição chegou até o seu povo também. Pai amado, nós lhe pedimos que o Senhor possa ser com os nossos irmãos que de alguma forma estão sofrendo por conta de tudo isso, ó Pai, porque o sofrimento deles na realidade se estende a todos nós também, porque sentimos a dor de cada um dos nossos irmãos, nós mesmos, cada um de nós já passamos alguma dificuldade nesse processo,
dificilmente alguém não tenha passado dificuldade. O fato de estar em casa, estar ali passando por algumas questões de restrição, tudo isso realmente nos afeta. Mas nós lhe pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, que se estende a todos, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, cumprir o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus, e nos fortaleça para passarmos por esse processo, ó Deus. Nós não entendemos quando ele se encerrará, mas saberemos que o Senhor estará conosco. Muito obrigado, ó Pai, por isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa aliviar, ó Deus, os sofrimentos dos nossos irmãos que estão enfermos, dos nossos irmãos, ó Deus, que estão com dificuldades financeiras, que possamos, ó Deus, auxiliar uns aos outros neste processo. E eu agradeço a tua Igreja Batista Vida Nova, que não tem recolhido as mãos, muito pelo contrário, ó Deus, ela tem estendido as suas mãos ao auxílio dos irmãos, tem feito, ó Deus, até além das 4 paredes aqui, ó Deus, dessa igreja, representando então a igreja local, mas ela tem estendido as suas bênçãos para outras pessoas, e eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos. Realmente coloca nos corações de cada um deles, ó Deus, o desejo, ó Pai, de contribuir, de cooperar nas necessidades uns dos outros, ó Pai. Também não posso deixar de lembrar, ó Deus, os nossos irmãos que vão passar por processos de saúde, por cirurgias, uns que estão, ó Deus, acamados, enfermos, sobretudo nosso irmão Osias, que está ali internado, ó Deus. Eu lhe peço que o Senhor possa, ó Deus, ser com cada um desses irmãos, os fazendo lembrar, ó Deus, que o Senhor está com eles nesse momento difícil, ó Deus. Também não posso deixar de lembrar, ó Deus, de pedir ao Senhor o consolo sobre a vida e a família da nossa irmã Márcia, ó Deus, a família do nosso irmão Maurício, que o Senhor decidiu levar, ó Deus, decidiu recolher. Consola mesmo, ó Deus. Sabemos que esse processo, ó Deus, de luto, é um processo que ele possa se estender, um período, mas lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor possa os ajudá-los, ó Deus, a compreender essa situação e entender que o melhor o Senhor fez pelo nosso irmão, e que eles possam muito em breve, ó Deus, ser restaurados, estar devidamente consolados pelo Senhor, ó Pai. Eu lhe agradeço por tudo isso, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, e lhe colocando, ó Deus, todos esses motivos de oração em tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmão Marlon. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui servindo a tua obra, Pai. Quero colocar, Senhor, diante de ti, diante do teu altar, Pai, o nosso culto que vamos fazer, o primeiro culto online, Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor, para podermos fazer a tua obra, Senhor, e que essa obra ela possa subir ao Senhor como cheiro suave às tuas narinas, Pai. Oh, Pai, quero te agradecer também, Senhor, por todos aqui que estão envolvidos, que estão dispostos à disposição, Senhor. E também quero te pedir por aqueles irmãos também, que aqueles que possam estar contribuindo de alguma forma, possa também, Senhor, colocar no coração deles de estar aqui, Senhor, conosco, nos ajudamos. Porque sabemos, Senhor, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, Pai. Quero colocar diante de ti, Senhor, a família da nossa irmã Márcia, que o Senhor possa estar enviando ali o Espírito Consolador, Pai, para consolar eles ali, Senhor, porque sabemos ali que é um momento muito difícil, Senhor, e só o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito pode estar consolando eles ali, Pai. Quero colocar também diante de Ti a vida da nossa irmã Sônia, a vida do nosso irmão Samuel também, que o Senhor possa estar restaurando ali a saúde deles, e todos aqueles irmãos, Senhor, que estão acamados. Quero te colocar também a tua presença também, Senhor, diante do teu altar, o Saulo, a Sandrinha também, que o Senhor possa estar visitando eles ali, Pai, dando um conforto para eles. E quero te pedir, Pai, pela vida do nosso pastor Maurício, que o Senhor possa estar na vida dele, que ele possa estar nos orientando e que a gente possa estar aprendendo mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando também em tuas mãos, na tua direção, Senhor, o ministério, esse processo de mudanças, que o Senhor possa estar administrando, Senhor, colocando ali cada decisão que possa estar sendo direcionada pela tua palavra, Senhor. Que também, Senhor, quero te pedir, Pai,
pelo nosso culto também agora, que vai ser dirigido pelo nosso irmão Adriano, que o Senhor possa estar usando ele, Senhor, na palavra, nos cânticos também, Senhor, que o Senhor possa, que sabemos que a tua palavra ela é viva e eficaz. Então, essa é a oração que eu te faço, no nome santo de Jesus, amém. Amém, irmão. Irmãos, o tema que nós escolhemos para essa mensagem é reagindo biblicamente ao sofrimento. Reagindo biblicamente ao sofrimento. Eu gostaria de uma forma introdutória, que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos estar meditando do verso 7 ao verso 19. Mas, como uma leitura introdutória, vamos ler então o versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso irmão Marlon já orou, então, para que o Senhor nos abençoe com a meditação desta palavra. Então a gente entende, e eu peço ao Senhor que Ele possa me usar nesse momento, que as palavras que possamos meditar aqui, o Senhor realmente venha tocar em nossos corações e que possamos então ser movidos pela palavra do Senhor. Amém? Bom, 1 Pedro 4, de 7 a 19. Antes de mais nada, eu gostaria de falar alguns aspectos introdutórios desta carta. E um deles seria então, para quem se destinava essa carta que Pedro ele escreveu. De acordo lá com o verso, no primeiro capítulo, no verso 1, nos diz que é para os dispersos, para os que são os forasteiros da dispersão no ponto, onde diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, de acordo com essa informação, Pedro estaria destinando essa carta aos forasteiros ali daquela dispersão. E nós entendemos, antigamente até a gente falava que nós éramos forasteiros aqui na terra. E eu entendo aqui nesse momento que eram pessoas que estavam em locais, aqueles forasteiros estavam residindo ali em locais onde talvez não fosse o seu local de origem, mas ele estava em algum momento ali. Não entendemos quais eram as razões. Há questionamentos também a respeito sobre quem seriam então esses forasteiros ali, nessa dispersão. Mas o fato é que havia um povo ao qual Pedro destinara aquela carta. Outra coisa importante é que, de acordo com as informações seguidas aqui, ele escreve essa carta ou a partir de Roma, ou essa carta é endereçada a partir de Roma. E o período que ele estava vivendo ainda não era um período onde havia então uma aflição de algum império, mas de alguma forma havia perseguições. Onde a gente encontra algumas informações dessa, no capítulo 5, verso 13, aquele se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Essa designação Babilônia seria então de onde essa carta partiu. A gente tem três possíveis interpretações aí dessa Babilônia. Uma delas que realmente talvez Pedro estivesse realmente lá nas terras da Babilônia.
mas nós não temos informações de que naquele período o evangelho havia sido, alguém havia sido enviado para lá para pregar o evangelho. Então dificilmente podemos considerar que realmente fosse a Babilônia, aquela que os hebreus ficaram lá um período, né? A outra indicação, e seria então a indicação que é mais plausível, é que fosse então Roma mesmo. E essa designação Babilônia seria nada mais nada menos que uma referência àquele período babilônico. Então aqueles irmãos se referiam a Roma como sendo a Babilônia. Então, e talvez aí tenha uma intenção de não ser identificado por aqueles que não conheciam essa terminologia, de que de fato estariam então partindo essa informação lá de Roma. Mas essas então seria a indicação mais viável de que Pedro, nos últimos anos de seu ministério, ele estava em Roma, e a partir de Roma ele escreve essa carta. Então é uma carta de cunho geral, porque ela não abrange necessariamente um povo, uma igreja, mas ela é uma carta de cunho geral. Uma outra informação muito importante é que ele vai basear as suas informações, aliás, o sofrimento que aqueles irmãos passavam, ele não estava então sendo relacionado a algumas perseguições governamentais, como eu já falei, né? Mas haviam várias hostilidades naquele período, várias hostilidades que os nossos irmãos enfrentavam, entre elas calúnias, algumas calúnias enfrentadas por outras vertentes religiosas, inclusive do judaísmo. Havia também tumultos, as pessoas criavam tumultos ali para desestabilizar a igreja, aqueles irmãos. Também haviam intervenções políticas locais. Provavelmente alguns governadores, alguns distritos faziam algumas intervenções locais que tiravam o sossego. E também havia muita segregação social. Aqueles irmãos, eles eram então separados de uma forma social do convívio das outras pessoas. Tudo isso afligia aqueles irmãos. Nesse sentido, então, a gente entende que essa carta, ela tem ela tem uma relação com a parte do sofrimento que aqueles irmãos enfrentavam. Inclusive, essa parte que vamos estar falando tem relação com isso. Ele começa falando dos sofrimentos, a partir do verso 13 do capítulo 3, e então ele vai encerrar aí no verso 19 do capítulo 4, seria então essa parte da carta onde ele vai se apegar mais às questões do sofrimento. O tema da carta, o tema geral e abrangente da carta, ela está localizada lá no capítulo 5, verso 12, onde ele dá uma indicação, lá no finalzinho, ó, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Então, a temática apresentada aqui por Pedro envolve os aspectos da genuína graça de Deus. E aí, eu acho interessante como algumas Bíblias colocam alguns títulos. Por exemplo, essa minha aqui, se a gente for pegar, a pessoa quem fez o comentário aqui, que é o Charles Wright, ele vai colocar assim algumas indicações. Ó. Graça significa segurança, no capítulo 1. Depois, ainda no capítulo 1, no finalzinho, graça significa sobriedade. E aí ele vai colocar, a partir da metade do capítulo 2, graça significa submissão. Então ele vai amarrar toda a carta, vinculando algum aspecto da graça. E aí no capítulo 3 em diante, graça significa sofrimento. Interessante esse aspecto, graça significa sofrimento. Do verso 13 aí do capítulo 3. Aí depois você vai ter lá no capítulo 5, graça significa serviço, e aonde ele se encerra esses pontos principais. Eu achei muito interessante essa abordagem aqui, né, sobre alguns aspectos identificados nessa carta de Pedro.
E a gente pensa, como a graça, ela pode tanto significar um aspecto da alegria, onde nós somos então sujeitados, né, à graça de Deus, nós recebemos a graça do Senhor, nós somos libertos das amarras do pecado, e com isso então a gente tem a alegria do Senhor, que é a nossa força introduzida em nosso ser, aquela paz que excede todo o entendimento, conforme o Senhor Jesus diz que Ele nos daria uma paz verdadeira e não como o mundo a dá. E aí, por outro lado, a gente vê alguém falando que a graça também significa sofrimento. Então isso nos dá a intenção de que é possível sofrer pela graça que o Senhor nos deu. E aí a gente identifica que o verdadeiro aspecto da graça, aliás, um dos verdadeiros aspectos da graça, foi passado pelo próprio Senhor Jesus. Aonde? Na cruz do Calvário. A gente sabe que a graça do Senhor ela é estendida, mas ela foi manifesta fisicamente na pessoa do Senhor Jesus, de forma então que nós somos salvos pela graça do Senhor, por intermédio do nosso Senhor Jesus, aonde isso se concretizou ali na cruz do Calvário. Então, o fato de que a graça ela tem o seu ponto máximo na cruz do Calvário, o ápice ali na cruz do Calvário, é um momento de grande sofrimento. O nosso Senhor, então, ele em si, ele no caso, nos substituindo, aquele sofrimento que nós deveríamos passar eternamente, então ele toma para si a cruz, então sofre em nosso lugar. Então, o sofrimento ao ponto de perder a sua vida, tão somente pelo amor e graça do Senhor. Então, a gente realmente, nós podemos entender que a graça também tem uma relação forte com o sofrimento. E então, nós chegamos aqui no nosso texto. E nessa reflexão, reagindo biblicamente ao sofrimento, o que a gente pode entender, como nós podemos reagir biblicamente aos sofrimentos que passamos? Eu diria que é exatamente nesse momento que devemos então encontrar forças, e as nossas reações, elas têm que ser moldadas pela palavra de Deus. Então, sim, nós devemos reagir biblicamente ao sofrimento. Então, como nós podemos reagir biblicamente aos sofrimentos? A palavra de Deus está repleta de indicações, mas nós queremos meditar aqui nesse período e nessa parte do texto. Então, uma das primeiras formas de como reagir biblicamente ao sofrimento, nós encontramos na primeira parte do verso 7 aqui, que é por ocasião do iminente final das coisas. Ora, o fim das coisas está próximo. Como é que a gente pode entender essa iminência do fim das coisas e reagir biblicamente? Isso deve então em nós despertar um sentimento de alegria e de refrigério, de saber que todo sofrimento que nós passamos, ele tem um fim. Ele não perdura a vida inteira. Então, a primeira reação que nós devemos entender é que o fim está próximo. A expectativa do retorno de Cristo, a expectativa do encontro com Ele nos ares, tudo isso está próximo. E nós podemos então ter essa menção lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 10. Todas as coisas, enfim, sumirão, desaparecerão. Então a primeira reação que nós temos é tudo isso, todo o sofrimento que nós passamos, tudo isso um dia se acabará. Porque em breve o Senhor vem e Ele colocará um ponto final
as nossas lágrimas serão enxugadas. Então a primeira reação bíblica que nós devemos ter é essa: a expectativa do fim das coisas, a expectativa do aparecimento do Senhor. O dia do Senhor está próximo. A gente também pode reagir biblicamente através do amor uns aos outros, algo ensinado em todas as Escrituras. Então nós devemos sim, através do amor uns aos outros, reagir biblicamente, que é o finalzinho, o finalzinho então deste verso, né? Então, através do compromisso com as relações mútuas, a gente pode reagir biblicamente. Veja só, a primeira questão que nós vemos numa relação mútua, numa relação de convivência, como a gente pode reagir, é através da oração criteriosa, que também está no finalzinho. Veja bem: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A bem das vossas orações. Em outra versão, nós podemos ler da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui uma outra versão. A gente pode ler da seguinte forma: sede, portanto, criteriosos. Aliás, desculpa, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. Tende bom senso e estais alertas em oração. Então nós podemos entender que termos uma consciência, um bom senso, e estarmos alerta nas orações. Então nós podemos reagir biblicamente fazendo súplicas, fazendo orações de uma forma criteriosa, de uma forma diligente, de uma forma que nós possamos então entregar todas as nossas aflições uns dos outros nas mãos do Senhor. Uma outra forma também que nós possamos, nessa relação mútua, reagir biblicamente, através do amor uns para com os outros. Quando eu sofro, quando eu estou sozinho, eu também posso reagir biblicamente através da relação uns com os outros. Foi isso que Pedro, ele relata aqui, ó. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Certamente, irmãos, por conta das aflições que aqueles irmãos vinham sofrendo, a gente pode fazer um paralelo. Eu creio até que aqueles irmãos passavam por muito mais dificuldades, porque eles não tinham uma liberdade religiosa. Então, eles eram muito aflitos, eles eram perseguidos, além dos problemas seculares que nós temos hoje aqui, que a gente pode elencar vários problemas seculares que nós temos, que não está relacionado à perseguição. Aqueles irmãos ainda enfrentavam o fato de que eles estavam, uma nova visão estava surgindo, uma visão cristã estava surgindo, então enfrentava-se muitas barreiras pelas religiosidades que haviam na época. Então aqueles irmãos, a reação deles também era o amor intenso, um para com os outros. Um se apoiava no outro, um dependia do outro. E aí, hoje se fala muito em isolamento. Por isso que você não pode se isolar, não pode ficar ausente da comunhão dos irmãos. A tendência é que esse esfriamento te leve a agir pelas próprias razões de seu coração. E se o seu coração não estiver moldado na palavra de Deus, não estiver sendo alertado pelas informações bíblicas, é muito provável que as suas decisões serão diferentes, às vezes, do propósito da vontade de Deus. E a consequência disso será, então, acarretada em sofrimento. Porque quando nós decidimos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, nós sofremos. E uma das formas da gente, então, equilibrar essas decisões é nos comunicando uns com os outros. Através da palavra que molda o nosso ser, que molda o nosso caráter, molda o nosso coração. E então, quando eu enfrento uma dificuldade, eu tenho que tomar uma decisão. Um dos apoios é a comunhão dos nossos irmãos, o amor uns para com os outros. Foi exatamente isso que a gente leu em Tiago capítulo 5, e você pode também depois retomar essa leitura do verso 7 ao 20. Nós vemos essa relação mútua entre os irmãos. Isso tudo são fatores que vão
contribuir para que nós possamos reagir biblicamente ao sofrimento. Pedro entendia perfeitamente isso, e por isso que ele comunica o amor uns para com os outros. Não é por acaso que o Senhor Jesus, ele nos informa que nós devemos então amar uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E essa é a informação que o Senhor Jesus nos traz. Então, o amor mútuo, ele contribui para uma reação bíblica, uma resposta ao sofrimento. Uma outra reação bíblica que a gente consegue identificar aqui, seria através da hospitalidade, que é o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É interessante que ele faz então um contraponto entre a hospitalidade e a murmuração. O fato de estarmos atentos às necessidades uns dos outros, o fato de comunicarmos uns com os outros e não murmurarmos. O que ocorre muitas vezes é que às vezes nós estamos passando por algum tipo de aflição e ao invés de reagirmos de uma forma hospitaleira, cordial, de uma forma amistosa, a gente acaba muitas vezes murmurando. E isso entristece, isso causa tristeza. Imagina, o Senhor está se sustentando, mesmo em meio às dificuldades, você está ali firme, e aí começa a murmuração. Ao contrário disso, nós temos que ser hospitaleiros, uns para com os outros, comunicar com as necessidades. Outra reação forte contra o sofrimento que passamos está por meio do emprego dos nossos dons. Se em meio às dificuldades e ao sofrimento que nós temos, a gente não tem a capacidade de reagir através dos dons que o Senhor nos deu, realmente a coisa fica mais difícil. E isso nós entendemos que está do verso 10 ao 11a, onde diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus supre. Veja bem, irmãos, que esta reação bíblica, ela é muito importante, e ela também tem relação com os nossos dias atuais. Porque quando nós isolamos, é natural que às vezes nós não exerçamos, ou que deixamos um pouco de lado, as capacitações que o Senhor nos deu. E aí que vem a pergunta, né? Tem como desenvolver os nossos dons, as nossas capacitações, mesmo à distância? Tem como. E aí, veja bem, essa é uma reação que ela e aí a gente está dentro do âmbito da mutualidade, ou seja, as relações interpessoais, porque o dom é um dom de servir um ao outro, é de servir a igreja, é de cooperar uns com os outros. O que seria da igreja e de alguns irmãos que passam necessidade, se não fosse aqueles irmãos que têm o dom da contribuição, o dom de ofertar de coração? Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem despertado irmãos aqui nessa igreja, que tem desenvolvido seus dons. Eu louvo a Deus, porque o Senhor ele tem despertado nessa igreja as pessoas que não estão cruzando os braços. E aí, aquela mão que se estende, quando você chega na casa de um irmão para orar, para ler a palavra com ele, comunicar nas suas aflições, isso é despertador. O irmão, ele entende, eu estou aqui passando por uma dificuldade, eu estou sofrendo, mas tem pessoas comigo, tem pessoas que estão exercendo a caridade, tem pessoas que estão exercendo o amor ao próximo, tem pessoas que estão comunicando através da palavra, tem pessoas que estão orando, e então Pedro ele exorta isso, que nós devemos comunicar uns com os outros, uma relação bíblica, né?
E eu creio que é o ponto crucial aqui de uma das reações bíblicas que a gente tem que vivenciar. Ela se encontra então na parte final do verso 11, que é reagindo de uma forma que venha glorificar a Deus através ou por intermédio do Senhor Jesus. Veja só no finalzinho do verso 11. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha só, irmãos, se o que nós fizermos, se tudo o que nós fizermos não der glórias a Deus, então nós devemos repensar o nosso modelo bíblico, o nosso modelo de vivência cristã. Porque a minha vida, o propósito máximo da igreja é glorificar a Deus, é reagir numa resposta onde Deus vai ser glorificado mesmo em meio aos sofrimentos. Mesmo no meio da prova, eu tenho que reagir biblicamente glorificando a Deus. E aí é a hora que eu tenho que relembrar tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Senhor fez por você, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, a sua trajetória de vida, as suas experiências pessoais. Logicamente que as nossas experiências pessoais, elas não devem ditar preceitos ou normas, porque nós entendemos que aquilo que nós temos como preceito e norma é a própria palavra de Deus. É ela quem dita as nossas experiências, tudo que nós vivemos, elas têm que estar sujeitas à palavra de Deus. Mas é nesse momento que eu vejo o quão pecador eu era. Eu estava destinado a uma morte eterna. O meu juízo era um juízo de condenação eterna. Então o Senhor, através da sua graça, favor e misericórdia, Ele estende e nos livra daquele lamaçal de pecado, daquela caminhada rumo a uma condenação eterna. E então Ele nos resgata e nos coloca agora no reino da sua maravilhosa luz. De forma então que nós somos agora uma nação eleita, um povo, um sacerdócio santo, um povo adquirido. Tudo isso para o louvor da glória de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, se nós fizermos, ou se nós deixarmos de fazer alguma coisa que exclua a glória de Deus, nós estamos sendo ingratos, até mesmo que Deus fez. Então seria uma atitude de rebeldia, vamos dizer, para com Deus, ou de ingratidão. Você está em meio a uma tristeza profunda, em meio a uma provação, em meio a uma dificuldade. Eu e você estamos, se nós estivermos em meio a uma dificuldade, e naquele momento eu não der glória a Deus, é difícil, porque se isso ocorre, a demonstração que se tem disso é que nós poderemos estar então afastados de Deus, e que a nossa comunhão com Deus talvez esteja maculada. Então, se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não tenho uma comunhão estreita com Deus, eu não vou externar de uma forma que glorifique a Ele. Não vou externar. Talvez seja por conta disso que Davi, lá no Salmo 51, ele tenha falado para que o Senhor devolvesse a ele a alegria da salvação. Talvez em algum momento Davi deixou de através das suas ações, através das circunstâncias que ele viveu ali, ele não estivesse dando a glória devida ao Senhor. Então ele é alertado, e aí ele precisa então restaurar aquela comunhão com o Senhor. Então eu digo que nesse momento, se em meio às tristezas e provações, a sua reação bíblica a este sofrimento não for de alguma forma dedicado a dar glória a Deus, antes de mais nada,
você precisamos repensar nosso modelo de relação com Deus, nosso modelo de relação com Cristo. Com Cristo. E aí entra uma transformação ou uma conversão de mente e de coração. Então nós devemos nos converter ao Senhor. Ah, mas eu já sou convertido, eu estendi minha mão lá atrás e aceitei Jesus. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando desse tipo de conversão. Eu estou falando do nosso dia a dia, nós analisarmos a nossa trajetória, analisarmos o nosso caminho, ver se está em consonância com a palavra de Deus, ver se a minha vida ela dá glória ao Senhor. Todas as coisas que eu faço são direcionadas a glorificar a Deus. Então, se nós não pudermos, em algum momento, repensar que tudo que a gente faz não promova a glória de Deus, dificilmente nós teremos uma reação bíblica a qualquer tipo de sofrimento, ou qualquer tipo de reação. E aí eu diria que a gente pode esquecer tudo que a gente já leu até aqui. Então, antes de mais nada, devemos repensar se a minha vida, o meu ser, o íntimo do meu coração, hoje ele renasceu, ele reviveu, ele existe para glorificar a Deus. Eu tenho que repensar se a minha vida, enquanto comunidade, como igreja, a Igreja Batista Vida Nova, ela vive para glorificar a Deus. Então essa é uma das maiores relações que nós podemos ter através das Escrituras e através da nossa vida, é moldá-la de forma que nós possamos então glorificar a Deus. Uma outra reação é reagindo com alegria pelo fato de participarmos dos sofrimentos de Cristo. Olha, veja bem, quem não tem um coração para glorificar a Deus, dificilmente vai reagir biblicamente dentro dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, não terá os seus próprios sofrimentos igualados aos sofrimentos de Cristo. Então nós devemos então nos alegrar ou reagir de uma forma pelo fato de sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. E a gente vê nos versos 12 e 13. Amados, não estranheis o fato ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como de alguma forma, como de uma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha só, se alegrar com o Senhor. Falar, Senhor, eu estou passando algumas dificuldades, mas eu me alegro. Existem sofrimentos que são estritamente pela nossa reação cristã. Eu digo, por exemplo, aqueles irmãos que passam perseguições, e provavelmente aqui Pedro ele tem essa relação. Aqueles irmãos eles estavam sofrendo ali pelas perseguições locais, eles estavam sendo impedidos de proclamar o Evangelho, eles estavam sofrendo ali ataques, e então esse sofrimento que Pedro relata aqui, era justamente as mesmas marcas que Cristo apresentou em seu ministério, aqueles sofrimentos, aqueles irmãos estavam sofrendo. Veja bem, Pedro aqui estava há algo em torno de 3 a 5 anos antes dele ser martirizado, que ele seria preso ali em Roma, então ele seria martirizado. E ele estava entendendo as circunstâncias que aqueles irmãos estavam passando. Mas o próprio Pedro seria martirizado de 3 a 5 anos depois, pelo imperador Nero, que decretou lá uma perseguição severa aos cristãos, e aí alguns dos cristãos, entre eles Pedro, foram martirizados. Então, Pedro aqui está relacionando o sofrimento de Cristo com essas perseguições. Mas nós devemos, de uma forma contemporânea, analisar se eu estou sofrendo ou não por amor a Cristo. Agora veja bem que Pedro ele tem algumas observações aqui nessa questão do sofrimento, né? Veja só no verso, por exemplo, 16, no verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de
de outrem. O que Pedro aqui está querendo dizer? Relacionando ao sofrimento de Cristo com outros sofrimentos. Às vezes você pode estar passando algum tipo de sofrimento por alguma negligência, ou se envolveu como ele, de uma forma inapta à palavra de Deus, ou de uma forma em desacordo com a palavra de Deus, e você esteja sofrendo por conta daquilo. Sofrer as aflições de Cristo na sua vida não tem relação com as coisas ruins que nós praticamos. Mais uma vez, se aquilo que eu faço não promove a glória de Deus, e a relação que eu tenho, que vai me causar sofrimento, não foi motivada, aquele sofrimento foi motivado por coisas alheias, como por exemplo, aqui Pedro fala como um assassinato, né? Nenhum de vós como um assassino ou ladrão. Há pessoas que fazem coisas erradas e sofrem por isso. E aí a pessoa está ali, eu estou sofrendo as aflições de Cristo. Mas o que você fez? Eu roubei ali, eu fiz um negócio errado, eu fiz uma negociação ali, eu fraudulei, né, numa negociação ali, e por conta disso, a justiça ou fui protestado, meu nome foi protestado, e agora eu não posso fazer isso, deixei de passar num concurso público porque meu nome está sujo, eu estou sofrendo. Não, isso não tem relação com as aflições de Cristo, tem relação com as coisas ruins que nós praticamos. E às vezes nós colhemos as coisas ruins que nós praticamos, e nós não devemos identificar isso. Mas a identificação que Pedro ele faz aqui, em nome de Jesus, são as injúrias, são todas as formas de perseguição que estão relacionados com a pessoa do Senhor, que estão relacionados com a obra do Senhor Jesus, que estão relacionados com o nosso caráter cristão. Se eu, por exemplo, estou numa empresa, estou trabalhando, e aí ou estou numa faculdade, estou estudando, nos ambientes onde eu estiver, e ali de alguma forma alguém me cercear o meu direito como cristão, de exercer a minha fé cristã, e então eu for de alguma forma ali perseguido, colocado de lado. A gente não tem a questão de matar cristãos, mas existem aflições que nós podemos então colocar nos dias de hoje, que muitos de nós passamos. Quem nunca teve um professor falando, quem estuda e está estudando, independente do tempo e das gerações, quem nunca teve um professor que foi e afligiu a sua fé, não fez você questionar a sua fé? Quem não teve um patrão ou um supervisor que em algum momento te colocou ali para poder fazer alguma coisa fora dos propósitos e do caráter de Cristo, ou seja, a cosmovisão cristã, os valores de Cristo em você? E a gente é obrigado a dizer não, às vezes até correndo o risco de perder o emprego, às vezes correndo o risco de perder amigos na escola. Esses sofrimentos, se isso acontece, significa que você está dentro do caráter de Cristo. Se você sofre esse tipo de perseguição, nós devemos parar e pensar: Senhor, estou sofrendo por isso, estou sofrendo porque eu não aceitei aquele suborno, e aí agora eu tenho que passar por um processo difícil aqui, estou sofrendo porque eu não paguei propina, e agora a justiça está vindo, estou sofrendo por isso, por aquilo outro, mas eu prefiro obedecer a tua palavra, a ser sujeito a essas coisas. Então a gente tem que se alegrar realmente com isso, reagir biblicamente a isso. E nós vemos isso em Romanos capítulo 5, Tiago capítulo 1, vai falar claramente sobre essas reações a estes sofrimentos. E isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso pensar que nós podemos então reagir biblicamente dentro do sofrimento e sermos participantes das aflições de Cristo. Bom, uma outra questão que nós encontramos nos versos 14 a 16, como reagir biblicamente aos sofrimentos, como resposta a essa ação, nos apropriarmos do fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarem envolvidos no nosso sofrimento,
Aqui nós já ouvimos falar da ação do Pai, já ouvimos falar da ação do Filho e ouvimos falar do Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus está envolvido com os nossos sofrimentos. Olha o 14 ao 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha os três envolvidos. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Esse versículo já li, né? E aí vamos para o 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome. Então é tudo que a gente já acabou de falar na questão anterior, mas nesse momento é dizer que a pessoa da Trindade, a triunidade de Deus está envolvida, ela tem interesse em nosso caráter, ela tem interesse em nos restabelecer, em fazer com que nós passemos pelas aflições, mas sobretudo que saiamos fortalecidos, mas sobretudo que saiamos então revigorados. E, irmãos, é maravilhoso saber quem passa por tribulações severas, passa por dificuldades severas. E eu posso dizer que eu já passei por algumas, muito, muito tristes. Aí você olhar para um lado, olhar para o outro e pensar: Senhor, o que farei? E você sentir a presença clara e real de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos com você ali no momento do sofrimento. Isso é revigorador. Isso por si só nos faz esquecer os sofrimentos momentâneos. Isso por si só nos faz entender que eu posso passar por aquela prova, eu posso superar, mesmo com risco, às vezes, de eu perder essa vida. E dizer como Paulo falou, que estar com Cristo é bem melhor. Isso é uma visão cristã excelente. É uma visão de Deus excelente. É um caráter moldado de uma certa forma que eu tenho uma intimidade firme e real com Deus. Então, uma das reações bíblicas maravilhosas que nós devemos ter, seja qual for a situação, é entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com vocês, estão comigo no pior momento que eu enfrentar. Isso que eu já enfrentei. E se porventura amanhã eu tiver que enfrentar qualquer dificuldade que seja a pior de todas, a pior que eu já enfrentei na minha vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas se amanhã eu tiver uma das piores dificuldades da minha vida, eu saberei que o Senhor Deus, triuno, está comigo. O meu Deus está comigo. Isso é um refrigério para a nossa alma. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma outra reação bíblica ao sofrimento que passamos é evidenciando o aperfeiçoamento que Deus promove. É o aperfeiçoamento que Deus promove em nossas vidas. Quando eu sinto tudo isso, eu sou aperfeiçoado. E Pedro, ele tinha isso claro. São as reações do 17 ao 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então veja bem que Pedro, ele deixa claro que Deus, ele promove então um julgamento no seio da sua igreja. E esse julgamento aqui, ele não é um julgamento de condenação, de mandar para o inferno. Não tem nada, não tem relação com perda de salvação, tá?
mas o julgamento que ele faz dos seus servos está mais aquele julgamento de como nós somos, de quais foram as obras, se as obras que eu fiz, quando ela for provada pelo fogo, ela vai se queimar, se as minhas reações bíblicas, se o meu comportamento e o meu caráter, ele reflete o caráter de Cristo, se tudo aquilo que eu fiz foi, ou deixei de fazer, eles foram promovidos por uma visão de Deus para a nossa vida, que é fruto de uma conversão genuína a Deus, ao Senhor. É fruto daquele que é transformado, daquele que é, então, justificado por Deus, daquele que é restaurado pelo Senhor, daquele que vive as aflições de Cristo. Então a gente percebe, por ocasião do começo, o juízo pela casa de Deus é chegada. Então Deus, ele quer purificar primeiro a sua casa, ele purifica a sua igreja, ele purifica a minha vida, ele purifica a sua vida. E dentro desse sofrimento, dentro dessas aflições, é um processo de purificação. É um processo também que tende a, quando nós passarmos por ele, entendermos que nós sairemos biblicamente mais fortes. É entender que quando nós passarmos por essas aflições, e que o Senhor esteve conosco, e que nós demos glórias, o Senhor fez um processo, uma tratativa pessoal conosco, e de alguma forma, aquilo que talvez eu estava um pouco errado, aquilo que eu estava um pouco, não existe um pouco errado, né? Ou você está errado ou você está certo, mas aquilo que você estava andando no caminho errado, e de repente você tem a oportunidade de refletir e de regressar ao Senhor, de mudar a sua mente, de transformar a sua vida através da palavra do Senhor. E então, nesse momento, Deus começa a fazer então a tratativa com você, começa a te moldar. Agora, Deus vai usar a sua justiça, o seu poder, a sua intervenção em nossas vidas, para que isso aconteça. Em vários momentos da nossa vida Ele vai fazer isso, porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós estejamos sempre em sintonia com a sua vontade. Ele quer que nós estejamos aptos e descompromissados com as coisas do mundo, mas aptos para louvarmos a Ele e para glorificarmos. Então Ele vai fazer, Ele vai moldar. E concluindo essa parte, como podemos reagir biblicamente aos sofrimentos que passamos, a gente entende que é demonstrando a mesma confiança que Cristo mostrou na cruz. Demonstrando a mesma confiança que Cristo demonstrou lá na cruz. Nós iniciamos falando do sofrimento de Cristo, de tudo que Ele passou por amor a mim e a você. E Pedro, ele vai justamente dar essa intenção. Veja bem no verso 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao Criador, na prática do bem. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É interessante que aqui, Pedro, ele vai usar uma das mesmas palavras que Cristo usou lá no Calvário, conforme relatado em Lucas 23, do verso 46. A palavra seria paratiteme. Ele empresta esta palavra que Cristo usou lá na cruz e emprega ela aqui. Então, fazendo então a gente pode dizer então que ele faz uma identificação do sofrimento de Cristo lá na cruz com os sofrimentos. Então nós devemos então nos identificar com esse sofrimento, demonstrando esta confiança. Cristo demonstrou confiança ao passar pela pior provação da sua vida, que era a morte ali na cruz. E então, em meio àquela provação,
ele exprime a vontade de Deus para a sua vida, segundo a vontade de Deus. Então ele entrega a alma ao Criador. Ele entrega a sua vida a Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Demonstrando confiança. Então, quando eu vejo que o meu mestre, ele nos deu o exemplo de confiança, no momento crucial da sua vida, ele se entrega ao Pai. Então eu tenho que usar isso como exemplo, que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nos momentos cruciais da nossa vida, falar: Senhor, eu entrego a minha alma a Ti. Eu confio a minha vida em Tuas mãos. Senhor, eu confio todo o meu ser. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Mas uma coisa eu sei, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. As minhas mãos, a minha vida estão depositadas em Tuas mãos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É isso que faz com que nós não entramos em desespero. Estar sintonizado com a glória de Deus, em comunhão com o Senhor, sabendo que Ele, através da triunidade, saber que Cristo demonstrou confiança ali na cruz, saber que Ele está conosco, saber que nós comunicamos das aflições de Cristo, saber que nós podemos exercer mutualidade, cooperando uns com os outros, ou seja, nós vivemos em comunidade. Tudo isso, saber tudo isso, não nos causará desespero quando estivermos passando a pior das adversidades, o momento mais tênue e sofrível das nossas vidas. Como é que está a sua vida? Como você está diante do Senhor? Você está alheio à vontade? Talvez você está aí, não está nem preocupado com nada disso que eu estou falando. E aí quando você estiver passando um sofrimento, uma aflição, peça ao Senhor que você se lembre de tudo isso. Que você volte. E você que está passando por aflição, se em algum momento você esqueceu de que o Senhor está envolvido no seu sofrimento, lembre-se disso. Crie forças em Deus para superar essas dificuldades. Reaja biblicamente. E você vai perceber, eu vou perceber, que será muito mais fácil. E que eu não vou entrar em desespero, porque o Senhor está comigo. Eu não vou entrar em desespero, porque o Senhor Deus, o Criador, Ele é o meu Deus, soberano de toda a criação. Ele está envolvido com a minha e com a sua vida, no propósito de darmos glórias a Ele. Espero, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra possa ter ido realmente ao encontro do seu coração. E confia em Deus, confia no Senhor, saiba que Ele está contigo. Se apegue aos irmãos, fique firme na presença do Senhor, esteja em sintonia com o nosso Deus, com a sua igreja, com o seu povo. E breve o Senhor vem, breve Ele virá, e Ele colocará um ponto final em toda essa história. E então todo o sofrimento, toda a lágrima será enxugada, e haverá alegria, E para você que não se identifica às vezes com algo que falamos, que não sente esse desejo de estar na presença do Senhor, ou que entendeu essa mensagem e está passando por um sofrimento,
e não sabe como reagir biblicamente, eu faço um convite a você. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus, procure alguém que possa explicar as Escrituras, procure alguém que possa dar a razão desta fé maravilhosa, conforme relatado no verso 15 do capítulo 13 aqui de 1 Pedro, e você terá a oportunidade de ser liberto pelo Senhor Jesus. Você vai entender que esse sofrimento, ele é momentâneo, ele é passageiro, e que Deus, ele pode estar envolvido com você, te restaurando, te dando alegria, mesmo em meio a esses sofrimentos. Quero orar nesse momento. Senhor Deus, Pai, de nosso amado Senhor Jesus, através do Espírito Santo que nos convence, nos ajuda, nos dá entendimento das suas palavras, da Sagrada Escritura, e rogamos, ó Deus, que possamos cada dia compreender que, mesmo que estejamos passando pelos piores momentos de nossa vida, mesmo que os sofrimentos possam abalar muito as nossas estruturas, mas entendemos que o Senhor está conosco, o Senhor nos restaura, o Senhor nos alivia, o Senhor nos dá forças para superarmos qualquer dificuldade, e as nossas reações, ó Deus, bíblicas, nos voltarão para o Senhor. Nós seremos então moldados pelo caráter de Cristo em nós. Então viveremos para glorificar ao Senhor. Ó Pai amado, ajuda-nos a cada um de nós, aos nossos irmãos, aqueles que nos ouvem nesse momento, a entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor a nossa vida é passageira e o nosso destino pode ser outro, diferente e fora da tua presença. Ali sim haverá pranto e ranger de dente por toda a eternidade. Mas em ti haverá alegria e toda lágrima será enxugada. Obrigado, ó Deus, obrigado por se envolver em nossas vidas, obrigado por nos fortalecer em meio ao sofrimento, e sobretudo, obrigado, ó Deus, por nos resgatar e nos trazer das trevas para a tua maravilhosa luz. Ó Deus amado, eu agradeço por esse momento e peço, ó Deus, as tuas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos encerrar cantando com nossa equipe de adoração. Vamos encerrar esse momento cantando ao Senhor. Eu passo então a palavra ao nosso irmão Marcelo, que conduzirá essa parte nesse momento. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, irmão, irmã, você que está aí vendo essa transmissão, que posteriormente estará vendo essa transmissão. Neste momento nós vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido você a cantar conosco o hino 283 do cantor cristão, que tem por título Mais Perto. Glorifique a Deus neste momento. Meu Deus, deste
sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Essa é a esperança que o cristão tem de um dia se encontrar com o nosso Deus na glória. Um outro hineto que nós cantaremos fala que não há um Deus maior. O Senhor criou os céus, a terra e tudo Ele fez. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Amém. E o último ineto que nós vamos cantar fala também da grandeza de Deus. O Senhor é grande. Grande é o nome do ineto. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos deixar aqui, antes de nós finalizarmos este culto ao Senhor, um aviso, né, aos irmãos da Igreja Batista Vida Nova, por esse período que nós estamos não tendo o culto presencial. Os irmãos que têm o desejo de fazer a sua contribuição, entregar seu dízimo, a sua oferta, poderá fazê-lo através da conta da igreja. Ao final deste vídeo, nós vamos deixar o número da agência, da conta, o banco, para que o irmão possa, assim, dessa forma, fazer a sua entrega da sua oferta, do seu dízimo. E agradecemos a todos, não só aqueles da Igreja Batista Vida Nova, que porventura estarão sintonizado conosco. A partir de agora, até retornarmos, os cultos nós procuraremos fazer com transmissão aqui no canal do YouTube. Então, que você também, que por algum motivo chegou a este canal, né, que você possa nos acompanhar. Nós sabemos que Deus tem uma grande mensagem para a tua vida, tá bom? Que você possa estar conosco. Amém? Nós vamos orar, encerrando, pedindo as bênçãos do Senhor, que você tenha uma semana abençoada. Oremos.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos aqui, ó Pai, mesmo de forma virtual, mesmo não tendo os irmãos presentes, mas sabemos que em espírito podemos nos reunir e estar presentes com o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um da Igreja Batista Vida Nova, a cada pessoa que porventura venha se chegar a este canal, a mensagem que foi pregada, que possa fazer morada em cada coração e principalmente edificar vidas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Vida Nova, pedimos que o Senhor conforte o coração da irmã Márcia e seus familiares pela perda do irmão Maurício, mas a esperança que nós temos é que de um dia encontraremos o nosso irmão lá na glória, e isso conforta o nosso coração, Pai. Essa certeza, essa esperança conforta o nosso coração. Rogamos ainda que o Senhor continue operando na vida do irmão Osias, que está internado, e pedimos, ó Pai, que o Senhor haja com graça e misericórdia e favor na vida do teu servo. Pedimos também, ó Pai, pelos demais enfermos da tua igreja, que o Senhor venha estar trabalhando, ó Pai, e trazendo a cura, se for assim da tua vontade. Agora também, no restante de domingo que teremos, pedimos a tua bênção e a tua direção. É essa oração que nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.